Olá, eu sou a Regina Luz. É muito bom ter você aqui nesse podcast pensado com amor e carinho, o podcast Força e Fé. Um incentivo para você continuar essa caminhada que por diversas vezes é desafiadora. E a Elza, que está aqui com a gente, vai se apresentar para a gente, contar um pouquinho da história dela para nós. Elza, seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Eu vou me apresentar dizendo que a minha formação é em economia pela Universidade Estadual de Campinas. Sou pós-graduada em gestão pública. E eu atualmente após a aposentadoria, agora estou na pastoral catequética, somente nela, porque sempre estive, né? Como coordenadora da catequese infantil da paróquia Beato Frederico Ozanin. Elza, você tem uma história de vida apaixonante, né? Das poucas vezes que a gente conversou ali, que você compartilhou um pouquinho da sua história, é minha coordenadora, tá, gente? Ela que me dá o puxão de orelha, né? Pra eu ser sempre uma pessoa melhor, me ajuda muito, viu? Mas você teve ali um momento de transição da sua vida, né? Porque você trabalhou em Secretaria de Finanças, uma área totalmente técnica, né? Mas se viu ali engajada em trabalhar em trabalho pastoral de humanas, estendendo a mão ali para começar projetos dentro da própria igreja, né? Você viu ali naquele desafio no momento de começar algo novo. Em que momento foi assim que você se sentiu tocada a começar essa vida nova, esse projeto novo dentro da igreja? Na verdade, o meu projeto já começou na infância. Quando era pequena ainda, tinha uns 7 anos de idade, ou pouco antes até, eu fui apresentada para Jesus por um grupo de família protestante, numa escola dominical, que meu pai nos enviava lá para a gente aprender a escrever japonês, né? Mas só que o pessoal ensinava, sim, escrever japonês, mas ela dentro de um contexto da Bíblia, Da fé cristã. da fé cristã. Então, criança, a gente aprendia as histórias, as grandes figuras da Bíblia, e eles apresentavam em forma de desenho para a gente fazer, livrinhos que eles doavam para a gente, e fui conhecendo Jesus através deles. Mas para mim não era suficiente. Eu estudava, aí quando ia para a escola, tinha umas 2 coleguinhas que iam, não sei se era 1 ou 2 vezes por semana, na casa de uma senhora, que para mim deveria ser a catequista, para tomar as perguntas, que antigamente era pergunta e resposta: quem é Deus, quem é Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, né? E elas tinham que decorar. E acho que a catequista pedia para passar durante a semana para ver se elas estavam estudando, né? Mas só que elas me deixavam fora, não me chamavam para entrar. E eu ficava intrigada com essa Porque história. você não participava da igreja. Eu não participava da igreja, porque a minha família é tradicional japonesa, não tem costume, né, de participar em igreja. E naquele tempo quase não tinha missa, parece que tinha missa de vez em quando Uma naquela vez por capela. mês. Aqui no Engordadouro, não era longe assim, não. Mas era assim. E quando o padre chegava, o bispo chegava, batizava, casava todo mundo naquela época, né? Mas aí minha mãe foi batizada numa dessas ocasiões, mas ela nunca participou, nunca levou a gente para a igreja. Então foi conhecer Jesus através de Uma outra religião. outra vertente, né? Acho que era protestante, da linha protestante. Mas Deus sabe o que faz e conduz, né? E capacita as pessoas. O vento sopra onde ele quer. E quando Deus tem um propósito, independente da religião, ele vai te mostrar o caminho, né? É. E daí, nesse meio tempo, meu pai deixou de ser lavrador, né? Ele foi para Otraville, que é um bairro católico, né? É tradição italiana.
Lá, sim, fui convidada para participar da catequese, aí, terminando a primeira preparação para a primeira Eucaristia, eu já comecei a ajudar na catequese infantil, que estou até hoje. E você já morou um tempo fora de Jundiaí, onde você teve que iniciar a catequese, porque não tinha, né, esse grupo, não tinha essa formação. É Jarinu, né, que você Isso, morou um isso, tempo e você teve que iniciar ali, e mesmo assim teve resistência. sim. É, fiquei 16 anos no Travio, né? Até quando casei, mudei para Jarinu. Chegando lá, era tudo diferente, né? E a gente foi morar na cidade a princípio, até a gente construir uma casa lá no sítio. Nesse meio tempo, eu tive minha primeira filha, mas o pessoal não me convidava para participar de nada assim, porque no bairro assim tinha missa uma vez por mês. Talvez naquela época, acho que tinha até duas vezes. Mas quando não tinha missa, tinha a celebração da palavra. Mas o pessoal não me convidava para nada, né? Eu ficava meio, né, sentindo falta, né, de fazer Quero alguma coisa. participar. Quero participar de alguma coisa. Aí eu conversando com a madrinha da minha filha, que mora em frente, e uma outra senhora que é líder da comunidade, assim, olha, eu sempre trabalhei com catequese infantil lá no Travil. São crianças de 4 anos em diante que a gente catequiza, né? De forma mais lúdica, né? Mostrando Jesus para essas crianças. Aí elas falavam, nossa, você poderia fazer isso aqui, né? Eu falei assim, sim, vocês toparem, a gente faz. Aí veio a questão, mas a gente não sabe fazer isso. Eu falei assim, bom, eu posso instruir as pessoas desde que essas pessoas aceitem, né, esse desafio junto com a gente. E foi assim, formou-se algumas pessoas se apresentaram, formamos um grupo de 6 pessoas, 6, 7 pessoas, mais ou menos, e começamos num sábado, porque tinha uma senhora e a filha que dava catequese da primeira Eucaristia aos domingos. Mas, assim, essas pessoas acharam que pré-catequese não era catequese. Começaram a tentar colocar empecilhos, A boicotar. a boicotar. Você vê que mesmo dentro de um projeto religioso, né, às vezes existem as resistências, e aí o importante é usar a sabedoria para continuar. Até que me convidaram para uma reunião fictícia, né? Uma emboscada. É praticamente uma emboscada. Mas só que assim, eu falei, vou perguntar para as pessoas que me convidaram para iniciar esse projeto se vai ter reunião mesmo, eu não estou sabendo, marcaram alguma reunião, né, não me avisaram. Aí, chegando lá, eu cheguei primeiro, a pessoa falou assim, disse, pré-catequese? Não é catequese. Como assim, pré-catequese não é catequese? Nós estamos pregando o reino de Deus, né? Mostrar para as crianças desde pequenas, né, o projeto de Deus, o amor de Deus. Nisso, minhas amigas chegaram, né? Falei assim, Aninha, ela chamava Ana, aí a filha dela, não lembro, agora não me recordo. Ela falou assim, não, mas é que a gente tá, vocês vão atrapalhar a gente na catequese. Mas como assim? Se vocês dão catequese aos domingos e a gente marcou aos sábados. Não, porque pré-catequese não é catequese. Isso é fogo de palha, isso vai terminar, não vai durar 2, 3 anos. E assim a gente começou. Né? E até hoje,
a pré-catequese ela mudou de lugar, né? Na verdade, você trouxe também isso. Na Beato já tinha um casal que cuidava, mas aí depois que você começou a ajudar ali mais ativamente, o casal te deixou e você teve que assumir tudo, né? É assim, é, quando eu tenho mais um filho. Quando meu filho chegou à idade de fazer catequese primeira Eucaristia, eu fiquei num dilema, porque eu continuava, embora já tivesse mudado para Jundiaí, eu continuava indo aos finais de semana para catequese lá. Mas a catequese da primeira Eucaristia foi sendo modificada, não era mais a mãe e filha, aí já era a catequese renovada, e eles resolveram fazer a catequese durante a semana com os pais, também, envolvendo os pais. Para eu ir de Jundiaí para lá ficava complicado, e nesse momento já tinha menos crianças na catequese infantil, né? Que tinha diminuído o número de crianças, que os casais já não tinham tantos filhos. E isso já tinha ficado 16 anos lá, na catequese infantil lá também. Aí eu decidi vir para Jundiaí, comecei a participar na Beato Frederico Ozanam. Ali tinha um casal que o padre tinha convidado, que era da paróquia Santo Antônio. E eles ficavam com as crianças durante a missa das 10 horas, né, que era a missa das crianças, os pais participavam, mas para os pais ficarem mais à vontade, eles resolveram ficar com as crianças durante a missa, né? Mas aí não tinha um cronograma. Não, não tinha. Eles passavam vários vídeos para entreter as crianças, apenas isso. Aí depois de algum tempo eles começaram a precisar faltar, aí eu comecei a assumir, né? Não, pode deixar que eu me viro, né? Eu faço, convido mais alguém, alguma mãe, o padre convidava às vezes na hora da missa. Quem é que pode ajudar na catequese infantil? Porque a Elsa está sozinha. Então sempre apareciam as mães, as crianças para ajudar. Vamos fazer uma pausa aqui. E a gente vai voltar rapidinho, depois dos nossos comerciais com os nossos patrocinadores. A gente volta com a Elsa para a gente entender melhor como funciona esse trabalho catequético, esse trabalho pastoral, mas é um trabalho também que é essencial dentro, independente que seja da Igreja Católica ou da instituição em que você atua. O importante é você entender que o trabalho pastoral ou voluntário que você faça dentro dessa instituição, é ele quem contribui para que a missão seja levada adiante. A gente volta já já. Voltamos com a Elsa Mori, coordenadora da equipe de pré-catequese da Beato Frederico Ozanam. Eu acho que a paróquia mais linda de Jundiaí, desculpa, tá, gente? Mas eu sou apaixonada nessa nossa paróquia. A interação do pessoal é uma interação muito linda. O envolvimento do pessoal da paróquia também é um envolvimento de muita entrega, né? Independente de qual pastoral as pessoas estejam ali atuando,
é um pessoal que é muito engajado, né, Elza? E na pré-catequese, em que tem esse planejamento anual, né, a gente trabalha aí esse primeiro momento do Evangelho ao Amor de Deus, somente o Evangelho, e depois já é programado para a criança ir caminhando ali de acordo com o seu planejamento. Só para corrigir, segundo a orientação da diocese, a gente não chama mais pré-catequese, catequese infantil. Tá, gente? Outro puxão de orelha da minha coordenadora, tá? Só para constar. É catequese infantil, tá? Então vamos lá. A catequese infantil, né? Ela tem todo um cronograma de acordo com a orientação mesmo da diocese. Então tem toda uma formação também que é realizada, cursos que são disponibilizados para todos os catequistas que querem participar. Mas hoje os que já estão participando, a sua orientação é sempre seguir esse cronograma justamente para poder facilitar a caminhada. Vamos dizer assim que tem uma formação para todos os catequistas na Cúria Diocesana, né? A diocese disponibiliza curso de formação para todos os catequistas, né? O ideal é que todos os catequistas façam essa formação de 1 ano e meio. Né? E a gente convida todos os catequistas que ainda não têm formação, né, que procure, né, a Cúria, que lá tenha o curso de formação, a Escola de Formação para Catequistas José de Anchieta. E é importante porque a gente precisa conhecer para poder levar as crianças a amar Jesus Cristo. Ninguém vai amar quem não conhece. A gente passou por uma experiência de formação, né? Onde a gente teve uma prova que todo mundo ficou assim, eu mesma saí de lá falando, eu preciso estudar muito. E a gente fala isso porque é interessante, sim, que você se disponha a ajudar, que você se coloque, né, ali a serviço, mas é importante você estudar sobre o que você vai falar, justamente para o que você disse. Ninguém ama aquilo que não conhece, então você passa por essa experiência pessoal para poder levar para outra pessoa, inclusive para as crianças. Uhum. Isso é importantíssimo, né? Mas voltando aqui, Elza, para sua caminhada, né? A gente falou muito sobre seu trabalho, mas a fé passa por momentos difíceis. A sua fé, na sua caminhada, você sempre colocou que você passou por situações complicadas, mas que Deus sempre foi providente na sua vida. Então você viveu muitos milagres. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Eu vou começar assim. Você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tem um versículo, né, que fala disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo ou mais, né, todas as outras coisas serão dados a você por acréscimo. Busque primeiro Deus. Deus sabe o que você precisa e Ele providencia. Na minha vida foi assim. Para começar, eu sou de origem de família humilde. Meu pai, nós somos em 5 irmãos. Meu pai ganhava, na época que eu me lembro, acho que 5 salários mínimos, mas são em 7 pessoas na família, é pouco, né? Eu estava no ensino médio, minhas amigas, eu tinha um grupo de estudos de umas 5 pessoas, a gente sempre estudava, preparando para as provas, tudo. Chegou na época do vestibular, o pessoal falou assim, vamos prestar vestibular, o que cada um queria? Uma queria prestar medicina, outra queria fazer química, outra queria fazer engenharia. Olharam para mim e falaram assim, ué, você não vai prestar vestibular, não? Eu falei, não, meu pai não quer. Aí ele fala que mulher não precisa estudar. E o pessoal lá do bairro também, o pessoal, ninguém estudava, ninguém tinha faculdade ali. Era cultural. É cultural que mulher vai casar, então não precisava estudar. E eu pensava, por que mulher não precisa estudar, sendo que a mulher tem que educar os filhos? Eu acho que teria que ser o contrário no meu pensamento, né?
Então eu nunca fui aquela pessoa conformada, sempre busquei alguma coisa. Eu sempre achava que tinha que fazer alguma coisa. E tendo sempre a fé por trás disso. Então eu convenci meu pai, falei, meu pai, eu preciso tirar o RG. Não tinha nem RG. Tinha que ver, precisava do RG para fazer inscrição para o vestibular, para a FUVEST. Eu fiz inscrição com o protocolo do RG. Chegou o vestibular, fiz a primeira fase. E ele não sabia que você ia prestar o vestibular. Não, eu fiz inscrição escondida, porque meu pai falava que mulher não precisava estudar, né? Então E eu a fiz. prova também se fez escondida, ele não sabia. Ele viajava muito por causa do trabalho dele, que ele era comprador. Ele estava acho que em Santa Catarina, passava às vezes 2 meses, quando tinha a safra de alguma fruta, para mandar para cá. Então, quando ele chegou, eu já estava na segunda fase do vestibular. Aonde você vai, menino? Eu falei, estou prestando vestibular só para tentar, né? Porque minhas amigas me convenceram que todo mundo vai prestar. Aí ele falou brincando assim, se você passar, eu vou dar uma churrascada. Foi, né? Passou, segunda fase. A primeira fase, Deus me ajudou, porque nunca no vestibular da Unicamp, na primeira fase, no curso de economia, tinha tão pouca gente. Tinha 4 concorrentes por vaga, que para a segunda fase eles classificavam 3 por vaga. Como tinha só 4, eles classificaram todo mundo para a segunda fase. Mas mesmo assim eu prestei o vestibular só para ver o que acontecia. Mesmo assim, fiz, acho que eu acertei metade das questões, total das questões. Aí pensei, bom, Deus está me ajudando e eu tenho que dar uma forcinha, né? Aí, Basta Deus ajudar, eu tenho que ajudar Deus me ajudar. mas eu fazia uma coleção de fascículos da Abril Cultural para vestibular que tinha na época. Eu estudei pelos fascículos. Eu estudava assim por conta e para a segunda fase do vestibular, falei, vou dar uma forcinha em ecologia, história, que eu sou meio fraca nessa parte. E foi. Você acredita que eu fui lendo uma parte do fascículo no caminho? Caiu assim. Quase metade das questões era sobre ecologia. E aí você conseguiu se sair bem? Sim. Eu fui mal em matemática, em física, deve ter acertado 4 questões de 16, mas não podia zerar, né? Mas, sabe, quando você faz as coisas por amor a Deus, Deus te ajuda. Deus te guia, conduz a sua vida. As minhas amigas todas, quando saiu o vestibular, eu morava no Travil, eu tinha que pegar um ônibus para comprar jornal na banca. Eu não tinha internet para ver. Não tinha tanto acesso. Não tinha acesso. E o pai fez o churrasco? O pai fez o churrasco, só que ele falou assim, o Augusto era o nosso amigo, ele está convidando a gente para almoçar. A gente foi, né? Minha família, eu tô chegando lá, ele que estava pagando o churrasco. Era um amigo. Não era o amigo, era ele. Era ele, fez Ele uma é surpresa. ele. Só que a gente que estava prestando vestibular tinha prometido que quem passasse ia fazer uma festa e ia convidar os outros. Só que numa dessa eu fiquei sem convidar ninguém, né? E aí, no caso, você, quando passou, né, pelo que você comentou, você foi a primeira mulher da família. Você foi a primeira mulher da família a fazer faculdade. Sim, fui a primeira. E depois as minhas irmãs também prestaram, porque eu já tinha aberto o caminho, né? Meu pai não podia negar. Ou seja, mais importante na nossa vida é a gente entender que a vida ela é feita de escolha e que, independente da realidade em que a gente vive, é possível transformar, como a Elsa mesma disse. Quando a gente busca primeiro a Deus, a gente busca a orientação de Deus para entender qual caminho a gente vai seguir. E o mais importante é que nesse caminho você vai enfrentar desafios.
E mesmo que esteja dentro de uma instituição religiosa, você vai lidar com pessoas. Mas é muito mais importante você entender que o seu foco é Deus. O seu foco é ajudar o próximo. O seu foco é entregar aquilo que você tem de melhor, independente do que as pessoas pensem ou falem. Que esse seu caminho seja sempre conduzido com sabedoria, muita força, muita fé e, acima de tudo, um desejo infinito de entregar o seu melhor para aqueles que necessitam. Esse é Força e Fé. Eu espero você na próxima semana.